Já de volta com seu Sem Censura para de hoje. Agora o nosso assunto é podcast. Durante o isolamento, a produção de podcasts aumentou no Brasil. É o que aponta uma pesquisa da empresa americana Voxnest. Para falar sobre o assunto e esclarecer as nossas dúvidas, está aqui comigo de maneira remota o Matheus Mascarenhas, que é idealizador do Castanha Pop, um dos primeiros podcasts paraenses que abordam temas sobre a cultura geek. Matheus, boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Explica para que a gente entenda direitinho, o que é um podcast. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos ligados na TV Cultura. O podcast é um programa de áudio, né, que foi inspirado ali na linguagem radiofônica, só que adaptado para as plataformas digitais. Ou seja, diferente de um programa de rádio, ele pode ser escutado pela internet a qualquer momento do dia. Isso quer dizer que o público, e aí eu falo, público infantil, infanto-juvenil e juvenil, hoje não ouve mais rádio, está todo mundo voltado para o podcast? É uma transformação que acontece com o passar do tempo, né? A linguagem vai mudando, a forma de se comunicar vai mudando. O rádio tem uma função muito importante na história do Brasil, que é a questão de comunicação para todo mundo que não consegue ler, por exemplo. O que aconteceu? Com o passar do tempo, a linguagem do rádio foi se combinando com a linguagem da internet, foi se originando o podcast e pega essa geração justamente que já está acostumada com os meios de plataformas digitais. Então é mais fácil você conhecer um jovem que tem mais contato com o podcast do que com um programa de rádio, por exemplo. Que tipo de conteúdo as pessoas têm o hábito de ouvir num podcast? Qualquer tipo de conteúdo que vai de aprendizagem, piada, playlist musical? Os conteúdos no Brasil são muito variados, vão desde jornalismo, esporte, cultura geek, como aborda o Castanha Pop, por exemplo, entretenimento, show, conversa, entrevista. Os formatos são muito variados, porque o podcast possibilita muitos tipos de interação com o público, muitos tipos de formatos para serem explorados. Então, muitos temas podem ser abordados. Aqui no Brasil, um dos principais é o tema jornalístico. Tu és um rapaz muito jovem, e aí eu quero que tu me dê a tua avaliação. A minha análise é que nos próximos 10 anos, muito provavelmente, a televisão vai se perder. Ela vai, né, se esmilinguindo justamente, perdendo espaço para a produção de conteúdo que estarão à disposição nos plays da vida, né? Através de um tablet, de um dispositivo móvel, as pessoas vão poder acompanhar qualquer tipo de conteúdo que tiver maior afinidade. Da mesma forma, eu vejo que o rádio, em maior tempo, corre o risco de perder a fidelidade do ouvinte, porque no rádio eu ouço aquilo momentaneamente, diferente de um conteúdo que eu tenho como aplicar pelo melhor momento de ouvir. Essa minha leitura, ela está correta? Porque, assim, nós temos mundos bem distintos, né? Eu já estou caminhando para os meus 50 anos, tu está na casa dos 20. Então, eu percebo nesse comportamento da juventude essa seleção de conteúdo bem diferenciada da minha época de juventude, onde a gente procurava ouvir o rádio, ou gravar uma fita cassete, ou escolher um programa de televisão em busca de conteúdo. Eu não consigo acreditar que o rádio, por exemplo, ele vai desaparecer. Eu acredito muito que com a força, com a internet, com as plataformas digitais, o rádio consegue se reinventar e se adaptar aos novos tempos. Por exemplo, matérias que vão ao ar nos radiojornais podem ser escutadas depois nos sites do rádio, por exemplo. E as próprias empresas radiojornalísticas já começam a produzir podcasts para serem disponibilizados no site. Então, não acredito que ele vá morrer, mas acredito que ele ainda vai se adaptar bastante às novas linguagens. Afinal de contas, o podcast está para o rádio, assim como o streaming está para a televisão, está para o cinema. É uma questão de adaptação, mas não acredito que essa mídia vai deixar de existir. Muito boa avaliação.
O Brasil, foi um dos países mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Em sentido inverso, nós tivemos uma produção muito grande de conteúdo para os podcasts. Por que você acha que isso cresceu muito no ano de 2020? Eu acho que as pessoas tiveram necessidade de escutar outros tipos de conteúdo, escutar conversas. Por exemplo, um dos formatos mais predominantes aqui no Brasil é o de bate-papo, o de conversa. Então, nós temos como exemplo podcasts como o Flow Podcast, temos o Podpah, temos o Mais Que 8 Minutos com Rafinha Bastos, que são todos de conversa. Ou seja, a carência mesmo de escutar, de conversar, de ter a entrevista de uma forma diferente. Eu acho que esse contexto da pandemia da Covid-19 meio que acentuou tudo isso e aumentou a necessidade das pessoas de escutarem novas histórias, só que por meios diferentes. Legal. Temos participação do público para você. Vamos lá. Temos a participação da Ana Carla, da cidade de Nova Seja. Ela quer saber por que vocês escolheram a cultura geek para falar no podcast. Isso é um desejo antigo, um desejo de unir a linguagem radiofônica com a produção de conteúdo geek, que eu já tinha ideia sobre isso há muito tempo e tinha o desejo de produzir conteúdo em cima disso. Então, pegamos uma paixão, que é a produção de cultura pop, e pegamos outra paixão, que é a linguagem radiofônica, misturamos tudo e surgiu o podcast Castanha Pop. Foi um podcast, uma escolha motivada por paixão. O que é a cultura geek, Matheus? A cultura geek ela está dentro da cultura pop, que a gente pode entender como cultura popular, que vem ali do arte pop, né? Arte popular. É tudo que nos rodeia, que está dentro do nosso inconsciente coletivo, como o Thriller do Michael Jackson, a revista do Capitão América, o filme dos Vingadores, tudo isso que nos rodeia, que é pop, que se torna popular. Então a cultura geek ela está inserida ali dentro da cultura pop, que é justamente os quadrinhos, games, séries, filmes, tudo que rodeia esse universo. E quem são os creators desse podcast, o Castanha Pop? É você? É um coletivo? Como é que isso funciona? Qual é a periodicidade de publicação de conteúdo? A ideia começou comigo porque eu queria ter um projeto que também funcionasse como um projeto de TCC. Então, a partir desse ponto que eu queria fazer um TCC sobre cultura pop e eu queria também produzir um podcast, eu fui chamando pessoas para trabalharem junto comigo e o Castanha Pop foi se tornando cada vez mais coletivo. Junto comigo estão Márcio Monteiro, Jackson Tavares e Leandro Henrique. Todo mundo ali junto construindo o Castanha Pop para ficar cada vez mais dinâmico. A periodicidade dele foi semanal durante um período de 2 meses. E foi o período que nós estávamos trabalhando a primeira temporada do Castanha Pop. Agora nós estamos de férias, entre aspas, produzindo a segunda temporada do Castanha Pop ainda para o ano de 2021. Que legal! Qual é o grande barato em criar conteúdo, sabendo que tem uma gama de pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas ouvindo aquilo que você produziu? É muito gratificante. Primeiramente que é muito divertido produzir o podcast, ele é muito divertido de criar, de produzir, de roteirizar, e ao mesmo tempo é muito bacana quando a gente tem um retorno dos ouvintes falando vocês podiam exercer tal tema, ou muito bacana o comentário de vocês, é extremamente gratificante. Quando a gente montou o podcast, quando teve essa ideia coletiva, né, muito era isso, de querer o retorno do público, e hoje em dia a gente está colhendo os frutos, né, a gente está tendo o retorno do público cada vez mais, isso é muito legal. Eu estou lendo aqui sobre todos os episódios que compõem a primeira temporada do Castanha Pop. E teve um que me chamou a curiosidade. É o 5º episódio que fala The Boys e os melhores, piores nomes de personagens. Esse conteúdo é um conteúdo lúdico? Não chega a ser lúdico, né? É muito de resenha. A gente absorve aquele conteúdo, nós procuramos assistir todos os conteúdos que nós falamos na íntegra. Depois nós nos reunimos, roteirizamos e aí começamos a conversar sobre o assunto da maneira mais natural possível. É muito nessa vibe de conteúdo. E a tecnologia utilizada? Que tipo de equipamentos vocês usam, Matheus, para captura desse áudio?
Eu acho que é isso que é mais interessante no podcast, porque anteriormente até hoje tem uma necessidade enorme de equipamentos de ponta, né, uma qualidade de áudio legal, e a gente percebeu que com a pandemia que tudo pode ser reformatado. Um exemplo disso é esse meu bate-papo contigo. Antigamente eu tinha 4 entrevistados dentro do Sem Censura, no estúdio de Sem Censura, com 1h30 de programa. A gente continua 1h30 de programa ao vivo, porém, os meus entrevistados estão todos distantes de nós, de maneira remota. Isso foi muito legal, porque eu agora converso com qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta. Isso foi muito interessante. Claro que a gente tem a necessidade do olho no olho, não é isso, Beatriz? Mas perdendo essa possibilidade, a gente não deixa de gerar conteúdo, ou seja, conversa sobre qualquer assunto com todas as pessoas aqui no programa. Essa facilidade de poder gravar, capturar o áudio de qualquer equipamento ou de qualquer celular é interessante para um produtor de conteúdo no podcast? Sim, é muito interessante, é muito legal. Por exemplo, isso é muito daquilo que a gente estava conversando mais cedo, de que as mídias vão se adaptando e a linguagem vai sendo modificada. Por exemplo, eu não preciso mais de uma sala com equipamentos de ponta para produzir um podcast. Eu preciso de um telefone, uma boa conexão de internet e uma captura de áudio. Só isso já consegue fazer um podcast. No Caixinha Pop, por exemplo, nós adotamos 2 modelos. O modelo presencial e o modelo à distância, ou seja, ficou meio híbrido. Os episódios presenciais têm a captura de um microfone só. Um microfone é o suficiente para capturar todo o nosso áudio. E à distância, nós usamos o telefone e os fones de ouvido para capturar esse áudio. Tem mais participação, vamos lá. Temos uma pergunta da Simone Oliveira, do Jurunas. Ela quer saber qual a previsão para a 2ª temporada. Opa! Essa é do fã-clube, tá, Matheus? A gente está com previsão para fevereiro. Inclusive, a gente vai começar falando sobre os filmes da Disney Pixar. Um passeio ali sobre o estúdio Pixar para falar sobre a importância do estúdio, a questão da importância na história do cinema, por exemplo, e aquela resenha de falar sobre os filmes como Toy Story, Procurando Nemo. A previsão é para fevereiro, já está em produção. Que legal. Tem mais uma participação? Temos da Silvia Andrade. Ela quer saber quem ouve mais podcasts. São os jovens? Varia muito do conteúdo do podcast. Por exemplo, o Caixinha Pop está segmentado para o público jovem adulto. Então, a gente tem uma resposta muito grande dos jovens no nosso podcast. Mas, por exemplo, se o nosso conteúdo fosse outro e a gente tivesse nichado com outro tipo de público, a resposta seria diferente. Então, eu acho que o jovem tem mais facilidade de conhecer um podcast hoje em dia do que conhecer um programa de rádio, mas como existem diferentes tipos de podcasts, também existem diferentes tipos de público. Matheus, como é que se chama o público cativo de um produto ou um conteúdo de podcast? Eu sou da época das antigas, tu viste que eu sou da época do fã-clube, mas já tenho seguidores, deve ter outra nomenclatura também, para quem sempre acompanha o trabalho, principalmente do Castanha Pop. Como é que chama esse fiel seguidor? Nós chamamos de ouvintes. A gente adotou a linguagem do rádio, né? Então nós somos os nossos ouvintes, que nos escutam, que interagem com a gente vai nessa vibe aí, mais puxando do rádio mesmo. O produtor de conteúdo do podcast já muda um pouquinho o nome, já é o podcaster, né? Que vem do youtuber, tem o podcaster. Então nós temos os ouvintes e os podcasters. Muito legal. E quem tem acesso a esse conteúdo? É uma plataforma de acesso livre? Precisa fazer inscrição? Está cadastrado? Como é que funciona essa relação para quem quer buscar, conhecer? Vamos falar diretamente sobre o Castanha Pop. O Castanha Pop está disponível em todas as plataformas de streaming musical. Onde quer que tenha feed, o Castanha Pop está presente. É só ir lá procurar Castanha Pop e você já pode curtir os nossos episódios. Também estamos no YouTube, Castanha Pop, onde nós também disponibilizamos os nossos podcasts lá. Matheus, então parabéns pelo trabalho. Fiquei muito feliz em conhecer um pouquinho mais sobre o Castanha Pop e, claro, desvendar os mistérios dessa nova tecnologia de produção de conteúdo em áudio. Gente, então vamos... Agradeço, Vanessa, foi muito bacana. Tá ótimo.
Então, gente, vamos encerrando o programa por aqui. Queremos agradecer muito a sua companhia de sempre. Amanhã estaremos de volta com muito mais Sem Censura Pará para você. Mas olha, não te esquece, a vacina tá aí, #bora vacinar. Porém, a melhor proteção ainda é o uso de máscara, a higienização das mãos e, claro, sempre evitar a aglomeração. Fiquem todos em paz, com saúde. Fiquem com Deus. Amanhã estamos de volta.